Pois é, a gente aqui hoje com um time de peso, né? Conversando com você sobre o ebola. Como é que essa doença chega até a gente, nível de preocupação que a gente realmente precisa ter ou não. Começando pela forma de contaminação. Como é que se diz que não vem pelo ar, né? Mas ela é ágil em contaminar? Como é que acontece a contaminação? Como o Davis comentou, esse vírus, ele não tem a capacidade de ficar em suspensão. Por exemplo, o vírus do sarampo pode ficar, da catapora. O bacilo que causa tuberculose tem a transmissão aérea mais eficiente. O ebola não teria muito essa característica, então eu preciso do contato. Geralmente o contato com o paciente, ele tem vírus na mucosa, tem vírus na saliva, tem vírus no sangue, no sêmen, na urina. Portanto, as secreções corporais, elas têm muito vírus e tem uma certa relação da gravidade com a quantidade de vírus. Quanto maior a gravidade, mais esse paciente acumula vírus e maior a competência que ele tem para transmitir esse vírus para outras pessoas. Por isso que a gente diz que naquela fase de incubação, que o vírus entrou, mas ainda não está causando doença, que a transmissão é improvável que ocorra. Então, esse paciente que chegou aqui, que se contaminou lá e depois de 2 a 21 dias desenvolve a doença, nesse trajeto de lá até aqui, é pouco provável que ele esteja transmitindo. E como é uma doença que, em geral, deixa o paciente muito grave, ele não transita muito bem doente. Então, de certa forma, confina e restringe os contatos dessa pessoa com outras pessoas. Portanto, você não tem aquela pessoa transmitindo o vírus aparentemente saudável. Embora já tenha tido alguns casos, alguns levantamentos na África de pessoas que se detectou o anticorpo, mas não o vírus, ou seja, essa pessoa teve a infecção e não adoeceu. Então, existe essa possibilidade também de algumas pessoas não desenvolverem a doença de uma forma clássica. Então, é basicamente contato com as secreções. E na África, em particular, tem um comportamento das pessoas se deitarem sobre o corpo da pessoa que morreu por ebola, banhar o corpo. Então, esse contato associado à dificuldade de higiene que se tem, acaba tornando a transmissão entre essas pessoas um pouco mais fácil do que aqui. Mas mesmo, você viu algumas pessoas que tomaram cuidado, como foi o caso daquela enfermeira espanhola, daquela outra agente de saúde dos Estados Unidos, que ao ter contato com um paciente com ebola, se contraiu a doença. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento quanto à transmissão, mas como o Davis falou, eu repito, parece ser uma doença de transmissão menos eficiente do que a gripe, do que a tuberculose, do que sarampo e do que a catapora, o que é uma coisa positiva. Lembrando que as secreções, elas podem ir para objetos que essa pessoa tocou também, né? Isso que eu ia perguntar, Davis. Eu imagino num atendimento público, documentos, muitas vezes, dependendo da secreção que está na mão, muitas vezes no suor também. Como ele falou, o Edmilson, a quantidade de vírus é muito grande. Então, essa pessoa, se ela estiver manifestando a doença, geralmente quando a pessoa está manifestando a doença, febre, é quando ela está transmitindo, aí disso a gente tem a certeza que essa pessoa está transmitindo. Eu posso fazer a pergunta para o Davis, para aprender com ele um pouco? Assim, por exemplo, o suor, ele tem o vírus ebola, mas o contato de uma pele íntegra com alguém que está com o suor com ebola, esse contato, se eu não levo a mão à boca nem aos olhos, a pele íntegra permite a entrada do vírus? A pele íntegra, ela não permite a entrada do vírus, tem que ter alguma abertura, né? Principalmente por isso que é importante muito mucosa, olho, boca, nariz, mas muitas vezes nós temos microabrasões, e isso e a gente nunca sabe, muitas vezes essas microabrasões, como por contato sexual também, a transmissão sexual é eficiente desse vírus, mas sim, a ideia, se a pessoa encostou comigo com o vírus, se eu não colocar essa mão, se eu não deixar esse vírus entrar dentro do organismo e descontaminar, a gente consegue impedir a infecção, mas tem que tomar cuidado com esses objetos das pessoas contaminadas. Diarreia, por exemplo, muitas vezes são fezes e vômitos que vêm com jatos e a transmissão aí fica muito eficiente também. E nessa coisa do toque, do suor também, a gente tem muita mania disso, né? Se foi na mão, tocou na mão e de repente você vai, põe a mão na boca, pega no alimento, tá?
as formas de Então, transmissão, a portanto, higiene pessoal é só a consciência da higiene, né? Lavando a mão com sabão, principalmente, que é o método mais barato e fácil de inativar esse vírus. Mas pontos de atenção e a gente saber como é que é, porque de repente alguém está com o problema, a gente ainda não sabe, toca e essa questão toda, a gente não... Ele não vai chegar por aqui, ele não vai chegar por aqui. E vocês já disseram, né? Então, nesse período da incubação, não é um período ainda que ele provoque contaminação, só no momento que a doença começa a se manifestar realmente. Quais são os sintomas dessa doença? A história da febre? Você tem febre, vômito, diarreia, muita dor no corpo. O paciente pode ter manifestações hemorrágicas, né? Ele pode ter sangramento. E o que chama a atenção nesse paciente, a lesão do fígado também é uma coisa muito marcante. Dor de garganta também, não dá? Dor de garganta também. Ele permite o extravasamento de líquido dos vasos. Então, para você ter uma ideia, que a gente chama de hematócrito, que seria a quantidade de hemácias, de glóbulos vermelhos em relação à água do sangue, a gente tem em torno de 45%, 45% de massa de hemácia. E no paciente com ebola, chega a 80%, 85%, ou seja, o sangue fica muito espesso, muito grosso, e esse sangue mais espesso acaba fluindo com maior dificuldade nos vasos, e aí nutre mal o rim, nutre muito mal o fígado, e aí você acaba, por não levar oxigênio nem alimento para esses órgãos entram em sofrimento e pode ter o que a gente chama de falência múltipla dos órgãos. Então, o paciente com ebola grave parece um paciente com dengue muito grave. Então, o médico brasileiro tem a habilidade de cuidar desse paciente. O problema que difere dengue do ebola hoje em dia, primeiro que é a maior gravidade do ebola e segundo que é a transmissibilidade do vírus ebola, que é mais fácil. Eu não pego dengue ao tratar de um paciente com dengue, mas eu, como profissional de saúde, eu posso pegar dengue, posso pegar o ebola ao tratar um paciente com ebola, principalmente quando eu vou pegar um acesso venoso, sangue, como o David falou, é rico em vírus ebola. Então, roupas suadas do paciente, já foi documentada a transmissão também. Por isso que as pessoas estão lá na África, quem sai, a roupa é destruída e ele sai com a roupa nova, né? Quer dizer, e aí existe aquela festa esperando o paciente que sai recuperado e sai com banho tomado e roupa nova. Quer dizer, é um momento realmente de festa. Né? Saiu realmente de uma situação extremamente grave, né? Um sintoma já pode definir a presença da doença ou tem que ter mais de um? Às vezes a pessoa está com uma diarreia, comi alguma coisa, tá, né, não está ok, mas isso já pode indicar? O diagnóstico ele é feito no laboratório, a comprovação. Então, o que se faz, talvez o Edmilson possa complementar, ver a procedência da pessoa. É o mais importante isso. Viu? De onde ela veio. Mais importante nesse momento no Brasil. Tendo casos, porque uma febre alta, dor de garganta, pode ser aqui, pode ser dengue. Lá na África, malária, que é diagnóstico diferencial, pode ser confundido com malária, que tem muita malária lá. Então o ideal, de onde veio essa pessoa? Veio dessa região, está com febre, já trata como suspeita, sim. Perfeito. Principalmente se a pessoa veio, como o David falou, de lá da região da África, onde o vírus está circulando. Não é o caso de Angola, por exemplo, nesses países onde o problema foi identificado, ou que teve contato com paciente comprovadamente com ebola, e aí eu tive contato tem já menos do que 21 dias. Por isso que estou falando, Celeste, quando a pessoa vem de fora, mais importante de eu registrar de onde ela está vindo é eu registrar por onde ela passou nas últimas 3 semanas. Veio de Paris, que excelente, mas antes de Paris, passou para onde? Passou 2 semanas antes, passou pela Libéria. E aí tem que saber isso. Eu registro esse tipo de informação. Por exemplo, eu digo, vim realmente, visitei uma fazenda com medo da febre aftosa. Eu devo ter que colocar isso no papel de onde eu vim nas últimas 3 semanas, por onde eu passei, e com isso melhorar o monitoramento. Perfeito. Diante de tudo isso, né, a gente sempre fica com aquela questão, que eu acho que é o que a gente deve conversar agora, e aí, precaução em relação a isso? Como é que a gente está lidando nesse processo todo de identificação das pessoas que viajam, né? Porque se esse é o cuidado principal,
Como é que a gente está seguro? O Brasil corre o risco de ter ebola? A produção preparou para a gente um videozinho de uma ação no aeroporto. A gente vai passar esse vídeo, eu queria que vocês comentassem, né? Porque são medidas aí de segurança que estão sendo tomadas para a gente entender um pouquinho dessa história, tá? Vamos lá. Então, essa aí é uma simulação, né, Celeste, de chegada no Brasil de um caso. Mas nesse caso, por exemplo, já tem o conhecimento de que há uma suspeita. Então, quando você tem uma suspeita, fica muito mais fácil das autoridades atuarem. Então, você vê que está sendo feito o isolamento do profissional de saúde lá, que vai recepcionar esse paciente. Você vê que está coberto os olhos, a boca, as extremidades. A roupa é uma roupa desenvolvida para esse fim, porque a gente sabe que o contato pode realmente transmitir o vírus, né, de uma pessoa que está infectada. Quando chega assim, fica mais fácil. O pior é quando chega naquela fase de incubação, que a pessoa chega e você não sabe. Então, essa medida de avaliar a sua temperatura é algo que não é tão eficiente assim. Você vai saber quem está com a doença naquele momento. Nesse caso, é uma simulação de paciente com a enfermidade, né, David? A simulação é importante para saber como, tanto para ensinar as pessoas, porque um paciente com ebola, ele trabalha com um grande número de profissionais, não só profissional da área médica, que vai ter contato com as pessoas, o pessoal do laboratório, que vai receber a amostra e tal. Agora, só um detalhe, você vê que no caso do paciente ali, o pseudo-paciente está encapsulado, né? Está envolto num plástico de tal forma que você não continue a ter contato. Né? Mas um detalhe, desculpe, David, que eu critiquei aqui do Rio de Janeiro. Esse paciente, por exemplo, que chega na ambulância, não há necessidade de sair correndo com a ambulância igual um louco. Se o paciente está equilibrado, está no estado geral bom, não tem por que sair. Até porque se você sair correndo com uma ambulância, e se o paciente tiver ebola, imagina essa ambulância colidindo, vai sangue para tudo que é lado. Então, uma crítica que eu fiz no Rio de Janeiro, na ocasião daquele paciente, daquele caso suspeito, foi a pessoa receber o paciente que estava bem, sem febre, não corria nenhum risco de morrer e botar a pessoa na ambulância e sair correndo. Eu trabalhei muito tempo, muitos anos no Corpo de Bombeiros. Eu corria até o local, mas uma vez que eu pegava o paciente, botava na ambulância, estabilizava, pegava uma veia, um vaso e botava oxigênio, eu não tinha que sair correndo para aumentar o meu risco e o risco do paciente de colidir. O nosso preparo, ele tem que ser no caso real. É possível que aconteça como aconteceu com essa suspeita. O indivíduo está no local que estava bem, veio de um local de epidemia e começou a apresentar sintomas. É aí que a medida tem que ser rápida. Isso quanto mais rápido for a medida de detectar as pessoas que teve contato, quanto mais rápido essa pessoa foi isolada, quanto mais rápido fazer o diagnóstico, aí sim a gente vai ter condições melhores de conter o avanço do vírus. Perfeito. Eu já vou para o intervalo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas medidas de prevenção, mas eu não resisto a um comentário em cima do que o senhor falou, né? Porque essa questão do risco de colisão até me arrepia. Imagina o risco de colisão, de repente, né? Não, é fato, o que o senhor está falando é fato. E é impressionante a nossa educação em termos de trânsito com relação a ambulâncias. Pode ser um caso de ebola, pode ser do que for, mas não se abre passagem para a ambulância. Normalmente o motorista da ambulância ele tem que fazer milagre, ele tem que fazer mágica mesmo para passar, né? Não se tem um comportamento bacana em relação a isso. Então, eu concordo que o risco é grande e não tinha nem pensado nessa hipótese, mas Avenida Brasil, é algo... Né? Imagina. É algo que realmente precisa ser considerado e quem sabe isso também nos ajude, né? Uma informação que nos ajuda a poder pensar. Quando eu estou no trânsito, se eu ouço uma ambulância, se o cara estiver fingindo para abrir passagem, problema dele. O meu problema e o meu dever deve ser abrir passagem e deixar que ele flua, né? Para evitar qualquer questão nas situações mais simples ou nas situações mais graves. Vamos ao intervalo, voltamos já. Eu quero mais.